A rádio web. A rádio web ela não é regulamentada pela Anatel. Contudo, ela é regulamentada pelos direitos autorais do Código Brasileiro. Então a gente não pode montar uma rádio web por montar, pensando que a gente não pode ser processado por um advogado ou por um artista por estar usando a função A, música A, música B, filme A ou filme B. Para isso, hoje em dia a gente tem o que a gente chama de Creative Commons, que é o artista grava e ele permite com que eu faça divulgar na internet esse vídeo dele ou essa música. É o meu mais fácil. Em relação aos direitos autorais, existe muita divergência, visto que na Constituição Federal não existe lei que gerencie, onde alguns advogados não gerenciam o conteúdo da internet. Os advogados defendem a ideia da web rádio ser legislada pela lei da radiodifusão, como informei. Na falta da legislação virtual, eles estão herdando da legislação normal. Pierre Levy, ele disse que as AMs e as FMs ele tem um dispositivo de comunicação chamado on-close. Ou seja, não tem uma grande interatividade. O locutor fala, vocês escutam, e não há interatividade, uma troca de interação. Onde na rádio web é uma dispositivo chamado todos para todos. Eu falo, vocês intervêm no que eu falo, eu mudo minha programação de acordo com a necessidade do ouvinte, isso de forma instantânea. Porém, a linguagem das web rádios ela não é padronizada. Ela herda também da rádio e da TV alguns padrões já existentes. O fato que a correr com a televisão não surgiu, ela é da rádio. Então a web rádio também não tem uma linguagem própria ainda. Ações de transmissão via internet são programas ao vivo, denominados por métodos pull, programas, aqui está errado, é ao vivo também, programas ao vivo chamados método push, e os programas gravados chamados podcast ou videocast. Que aí eu vou explicar um pouquinho ali, vou deixar aqui. Deixa eu só fazer a transmissão para a internet como aquilo ali que eu estou transmitindo ao vivo, é um método push. O meu computador ele lança a internet para um servidor web, no caso da diversidade um POP, que ele transmite para a internet e ele divide para os internautas que estão ouvindo. A diferenciação de um método desse é só no tipo de servidor para a universidade. Eu havia um servidor aqui próprio e não tenho uma limitação de internautas contratados, porque ele me permite que eu tenha quantos usuários eu tiver ouvintes. Se eu fosse contratar, aí eu teria que pagar pela quantidade de ouvintes que eu contratasse. A diferenciação é só no servidor, do método push, pelo método de contratação. Deixa eu só agora mostrar. O site da Rádio Estúdio ainda está sendo formulado. Aí a gente está colocando aqui a moda de teste, porque a gente não pode deixar aqui dentro algumas coisas, algumas funções pela medida de segurança da rede. Então a gente comprou um espaço só para fazer testes enquanto a gente fez toda a programação da rádio. Método de transmissão ao vivo, existe um delay de 20 segundos mais ou menos, para que o usuário não tenha cortes na transmissão, para que ele tenha a transmissão contínua. Então nenhuma rádio web, vídeo web, TV web, ela será totalmente instantânea, ela sempre terá delay nas informações. Então o que eu estou transmitindo nesse momento para 10 usuários. Tem 10 pessoas nesse momento assistindo essa palestra, não só aqui em Natal, no mundo todo, porque é uma conexão do servidor que está nos Estados Unidos chamado Weststream, ele é grátis, então a gente não tem necessidade de contratar, a gente pode ter quantos usuários tiver no momento. Então, para concluir essa apresentação, o
O curso de comunicação ele pode sair da mesmice de esperar ter material físico para TV e rádio, onde a gente possa transmitir gratuitamente, onde a gente tiver link de internet para a web, para o mundo.